Então, essa é a última parte, o último episódio dessa leitura, bem rapidinha, da Donum Veritatis. Estamos no quarto tópico chamado Magistério e Teologia. Nesse quarto tópico, temos um ponto chamado A. Ponto A, chamado As Relações de Colaboração. O magistério vivo da Igreja e a teologia, mesmo tendo dons e funções diferentes, têm em última análise o mesmo fim: conservar o povo de Deus na verdade que liberta, fazendo dele, assim, a luz das nações. Este serviço à comunidade eclesial põe em relação recíproca o teólogo com o magistério. Este último ensina autenticamente a doutrina dos apóstolos e, beneficiando-se do trabalho teológico, refuta as objeções e as deformações da fé, propondo, além disso, com a autoridade recebida de Jesus Cristo, novos aprofundamentos, explicitações e aplicações da doutrina revelada. A teologia, por sua vez, adquire reflexivamente uma compreensão sempre mais profunda da palavra de Deus, contida na Sagrada Escritura e transmitida fielmente pela tradição viva da Igreja, sob a guia do magistério. Procura estabelecer o ensinamento da revelação diante das instâncias da razão e, enfim, lhes confere uma forma orgânica e sistemática. A colaboração entre o teólogo e o magistério se realiza de maneira especial quando o teólogo recebe a missão canônica ou o mandato de ensinar. Essa se torna, então, em certo sentido, uma participação da obra do magistério, ao qual um vínculo jurídico a une. As normas de deontologia que derivam por si mesmas e com evidência de serviço à palavra de Deus, são corroboradas pelo compromisso contrário pelo teólogo aceitando o seu trabalho e emitindo a profissão de fé e o juramento de fidelidade. Desde aquele momento, ele é investido oficialmente do dever de apresentar e ilustrar com toda a exatidão e na sua integridade a doutrina da fé. Quando o magistério da Igreja se pronuncia infalivelmente, declarando solenemente que uma doutrina está contida na revelação, a adesão exigida é a de fé teologal. Esta adesão se estende ao ensinamento do magistério ordinário e universal quando propõe que se creia uma doutrina de fé como sendo divinamente revelada. Quando ele propõe em modo definitivo verdades que tocam questões de fé ou de costumes que, mesmo não sendo divinamente reveladas, são, porém, estreita e intimamente conexas com a revelação. Estas devem ser firmemente aceitas e conservadas. Quando o magistério, mesmo sem intenção de emitir um ato definitivo, ensina uma doutrina para ajudar a uma compreensão mais profunda da revelação e daquilo que melhor explicita o seu conteúdo, ou para evocar a conformidade de uma doutrina com as verdades de fé, ou enfim para prevenir contra concepções incompatíveis com estas mesmas verdades, é exigida uma religiosa submissão da vontade e da inteligência. Esta não pode ser puramente exterior e disciplinar, mas deve colocar-se na lógica e sob o estímulo da obediência da fé. Enfim, o magistério, para servir da melhor forma possível o povo de Deus, particularmente alertando contra opiniões perigosas que podem conduzir ao erro, pode intervir em questões debatidas nas quais estão explicados ao lado de princípios firmes, elementos conjecturais e contingentes. E com frequência, somente depois de um certo tempo se torna possível distinguir entre aquilo que é necessário e aquilo que é contingente. A vontade de submissão leal a este ensinamento do magistério em matéria, em si não irreformável, deve ser a regra. Pode acontecer, porém, que o teólogo se coloque interrogações concernentes, de acordo com os casos, a oportunidade, a forma, ou também o conteúdo de uma intervenção. Tal conduzi-lo-á
antes de mais nada, a verificar acuradamente qual seja a autoridade destas intervenções, assim como ela emerge da índole dos documentos, da frequente proposição de uma mesma doutrina ou da própria maneira de se exprimir. Neste âmbito de intervenções de tipo prudencial, aconteceu que alguns documentos magisteriais não fossem isentos de carências. Os pastores nem sempre acolheram prontamente todos os aspectos ou toda a complexidade de uma questão. Mas seria contrário à verdade se, a partir de alguns casos determinados, se inferisse que o magistério da Igreja possa enganar-se habitualmente nos seus juízos prudenciais, ou não goze da assistência divina no exercício integral da sua missão. De fato, o teólogo, que não pode exercitar bem a sua disciplina sem uma certa competência histórica, é consciente da decantação que acontece com o tempo. Isso não deve ser entendido no sentido de uma relativização dos enunciados da fé. Ele sabe que alguns juízos do magistério podiam ser justificados na época em que foram pronunciados, porque as afirmações tomadas em consideração continham em modo inextricável asserções verdadeiras e outras que não eram seguras. Somente o tempo fez com que fosse possível efetuar um discernimento e, depois de aprofundados estudos, chegar a um verdadeiro progresso doutrinal. Ainda quando a elaboração se desenvolve nas mais propícias condições, não é possível que nasçam entre o teólogo e o magistério certas tensões. O significado que a elas é dado e o espírito com que são encaradas não são indiferentes. Se as tensões não nascem de um sentimento de hostilidade e de oposição, podem representar um fator de dinamismo e um estímulo que impele o magistério e os teólogos a cumprir as suas respectivas funções praticando o diálogo. O diálogo deve dominar uma dupla regra. Quando está em questão a comunhão de fé, vale o princípio da unitas veritatis. Quando persistem eventuais divergências que não põem em risco esta comunhão, salvaguardar-se-á a unitas caritatis. Ainda que a doutrina da fé não esteja em questão, o teólogo não apresentará as suas opiniões ou as suas hipóteses como se tratasse de conclusões indiscutíveis. Esta descrição é exigida pelo respeito à verdade, assim como pelo respeito pelo povo de Deus. Pelos mesmos motivos, ele renunciará a uma expressão pública e intempestiva delas. O ponto que precede tem uma aplicação particular no caso do teólogo que encontrasse sérias dificuldades, por razões que lhe parecessem infundadas, em acolher o ensinamento magisterial não irreformável. Um tal desacordo não poderia ser justificado se fosse fundado somente sobre o fato que a validez do ensinamento dado não é evidente, ou sobre a opinião que a posição contrária seja mais provável. Assim também não seria suficiente o juízo da consciência subjetiva do teólogo, porque a mesma não constitui uma instância autônoma e exclusiva para julgar a validade de uma doutrina. De qualquer maneira, jamais poderá arrefecer uma atitude de fundo de disponibilidade para acolher lealmente o ensinamento do magistério, como convém a todo fiel, em nome da obediência da fé. O teólogo se esforçará, portanto, para compreender este ensinamento no seu conteúdo, nas suas razões e nos seus motivos. A este fim, ele consagrará uma reflexão aprofundada e paciente, pronto a rever as suas próprias opiniões e a examinar as objeções que lhe fossem feitas pelos seus colegas. Se, apesar de um leal esforço, as dificuldades persistem, é dever do teólogo fazer saber às autoridades magisteriais os problemas suscitados pelo ensinamento em si mesmo, pelas justificações que lhes são propostas ou ainda pela maneira com a qual é apresentado. Ele o fará com um espírito evangélico, com um profundo desejo de resolver as dificuldades. As suas objeções poderão contribuir, então, para um real progresso, estimulando o magistério a propor o ensinamento da Igreja de uma maneira mais aprofundada e melhor argumentada. Nestes casos, o teólogo evitará recorrer aos mass media ao invés de dirigir-se à autoridade responsável, porque não é
exercendo dessa maneira pressão sobre a opinião pública, que se pode contribuir para o esclarecimento dos problemas doutrinais e servir à verdade. Pode ainda ocorrer que, ao fim de um exame sério do ensinamento do magistério e conduzido com uma vontade de escuta sem reticências, a dificuldade permaneça, porque os argumentos em sentido oposto parecem ao teólogo prevalecer. Diante de uma afirmação a qual sinta não poder dar a sua adesão intelectual, o seu dever é de permanecer disponível para um exame mais aprofundado da questão. Para um espírito leal e animado pelo amor à Igreja, uma tal situação pode certamente representar uma prova difícil. Pode ser um convite a sofrer, no silêncio e na oração, com a certeza de que, se a verdade está de fato em questão, ela terminará necessariamente por impor-se. Parte B. O problema da dissensão. Em várias oportunidades, o magistério tem chamado a atenção sobre os graves inconvenientes trazidos para a comunhão da Igreja por aqueles comportamentos de oposição sistemática, que chegam até mesmo a constituir-se em grupos organizados. Na exortação apostólica Paterna cum Benevolentia, Paulo VI propôs um diagnóstico que ainda conserva toda a sua pertinência. Trata-se aqui, em particular, daquele comportamento público de oposição ao magistério da Igreja, chamado também dissensão, que é necessário distinguir claramente da situação de dificuldade pessoal, já tratada mais acima. O fenômeno da dissensão pode ter diversas formas e as suas causas remotas ou próximas são múltiplas. Entre os fatores que podem influir remota ou indiretamente, deve-se recordar a ideologia do liberalismo filosófico, do qual está impregnada também a mentalidade da nossa época. Daqui provém a tendência a considerar que um juízo tem valor tanto maior quanto mais provenha do indivíduo, que se apoia sobre as suas próprias forças. Assim, se opõe a liberdade de pensamento à autoridade da tradição, considerada causa de escravidão. Uma doutrina transmitida e aceita de um modo geral é a priori suspeita e a sua veracidade é contestada. Em última análise, a liberdade de juízo entendida desta forma seria mais importante que a própria verdade. Trata-se, portanto, de algo totalmente diverso da exigência legítima da liberdade, no sentido de uma ausência de contrições, como a condição exigida para uma leal investigação da verdade. E, em virtude desta exigência, a Igreja sempre defendeu que ninguém pode ser obrigado a abraçar a fé contra a sua vontade. O peso de uma opinião pública artificiosamente orientada e dos seus conformismos exerce também a sua influência. Com frequência, os modelos sociais difundidos pelo mass media tendem a assumir um valor normativo, se difunde em particular a convicção de que a Igreja não deveria se pronunciar, a não ser sobre problemas considerados importantes pela opinião pública e no sentido que convenha a esta. O magistério, por exemplo, poderia intervir nas questões econômicas e sociais, mas deveria deixar para o juízo individual aquelas que dizem respeito à moral conjugal e familiar. Enfim, também a pluralidade das culturas e das línguas, que em si mesma é uma riqueza, indiretamente pode conduzir a mal-entendidos, motivo de sucessivos desacordos. Neste contexto, um discernimento crítico bem ponderado e um real domínio dos problemas são necessários ao teólogo. Se ele quiser cumprir a sua missão eclesial e não perder, conformando-se ao mundo presente, a independência de juízo que deve ser a dos discípulos de Cristo. A independência de juízo que deve ser a dos discípulos de Cristo. Okay. A dissensão pode revestir-se de diversos aspectos. Na sua forma mais radical, ela tem em mira a transformação da Igreja de acordo com um modelo de contestação inspirado naquilo que se faz na sociedade política. Com maior frequência, se sustenta que o teólogo seria obrigado
a aderir ao ensinamento infalível do magistério, enquanto, pelo contrário, adotando a perspectiva de um certo positivismo teológico, as doutrinas propostas sem que intervenha o carisma da infalibilidade não teriam caráter obrigatório algum, sendo deixada ao indivíduo plena liberdade de aderir a elas ou não. O teólogo seria, dessa forma, totalmente livre para opor em dúvida ou refutar o ensinamento não infalível do magistério, particularmente em matéria de normas morais particulares. E mais, com esta oposição crítica, ele contribuiria para o progresso da doutrina. A justificação da distinção se apoia, em geral, sobre diversos argumentos. A justificação da distinção se apoia, em geral, sobre diversos argumentos, dos quais 2 têm caráter mais fundamental. O primeiro é de ordem hermenêutica. Os documentos do magistério não seriam nada mais que o reflexo de uma teologia opinável. O segundo invoca o pluralismo teológico, levado às vezes até um relativismo que coloca em questão a integridade da fé. As intervenções magisteriais teriam a sua origem em uma teologia entre muitas outras, enquanto nenhuma teologia particular pode ter a pretensão de impor-se universalmente. Em oposição e em concorrência com o magistério autêntico, surge assim uma espécie de magistério paralelo dos teólogos. Uma das tarefas do teólogo é certamente a de interpretar corretamente os textos do magistério. E para isso ele dispõe de regras hermenêuticas, entre as quais figura o princípio segundo o qual o ensinamento do magistério, graças à assistência divina, vale mais que a argumentação, que às vezes é tomada de uma teologia particular da qual ele serve. Quanto ao pluralismo teológico, este não é legítimo a não ser na medida em que é salvaguardada a unidade da fé, no seu significado objetivo. Os diversos níveis, que são a unidade da fé, a unidade e pluralidade das expressões de fé e a pluralidade das teologias, estão, com efeito, essencialmente ligados entre si. A razão última da pluralidade é o insondável mistério de Cristo, que transcende toda a sistematização objetiva. Isso não pode significar que sejam aceitáveis conclusões que lhes sejam contrárias, e nem põe em questão, de forma alguma, a verdade das asserções por meio das quais o magistério se pronunciou. Quanto ao magistério paralelo, ele pode causar graves danos espirituais, opondo-se ao dos pastores, quando de fato a dissensão consegue estender a sua influência até inspirar uma opinião comum. Ela tende a se tornar regra de ação, o que não pode deixar de perturbar gravemente o povo de Deus, a levar a um menosprezo da verdadeira autoridade. Às vezes a dissensão recorre também a uma argumentação sociológica, segundo a qual a opinião de um grande número de cristãos seria uma expressão direta e adequada do senso sobrenatural da fé. Na realidade, as opiniões dos fiéis não podem ser pura e simplesmente identificadas com o sensus fidei. Este é uma propriedade da fé teologal, a qual, sendo um dom de Deus que faz aderir pessoalmente à verdade, não pode enganar-se. Esta fé pessoal é também fé da igreja, porque Deus confiou à igreja a guarda da palavra, e consequentemente o que deve crer o fiel é aquilo que a igreja crê. O sensus fidei implica, portanto, por sua natureza, a conformação profunda do espírito do coração com a igreja, o sentire cum ecclesia. Se, portanto, a fé teologal enquanto tal não se pode enganar, o fiel pode, ao contrário, ter opiniões errôneas, porque nem todos os seus pensamentos procedem da fé. Nem todas as ideias que circulam entre o povo de Deus são coerentes com a fé, tanto mais que podem facilmente sofrer a influência de uma opinião pública veiculada pelos modernos meios de comunicação. Nem é sem motivo que o Concílio Vaticano II sublinha a relação indissolúvel entre o sensus fidei e a orientação do povo de Deus por parte dos magistérios dos pastores, do magistério dos pastores. As duas realidades não podem ser separadas uma da outra. As intervenções do magistério servem para garantir a unidade da igreja na verdade do Senhor. Ajudam a permanecer na verdade frente ao caráter arbitrário das opiniões mutáveis
e são a expressão de obediência à palavra de Deus. Mesmo quando pode parecer que limitem a liberdade dos teólogos, elas instauram, por meio da fidelidade à fé que foi transmitida, uma liberdade mais profunda que não pode provir senão da unidade na verdade. A liberdade no ato de fé não pode justificar o direito à dissensão. Na realidade, essa não significa de forma alguma a liberdade em relação à verdade, mas o livre autodeterminar-se da pessoa em conformidade com seu dever moral de acolher a verdade. O ato de fé é um ato voluntário, porque o homem resgatado por Cristo Redentor e chamado por ele à doação filial, não pode aderir a Deus a não ser que, atraído pelo Pai, lhe faça a oferta racional da sua fé, como recordou a declaração Dignitatis Humanae. Autoridade humana alguma tem o direito de interferir com coações ou pressões dessa opção que supera os limites da sua competência. O respeito do direito à liberdade religiosa é o fundamento do respeito à totalidade dos direitos humanos. Não se pode, portanto, recorrer a esses direitos humanos para opor-se às intervenções do magistério. Um tal comportamento desconhece a natureza e a missão da Igreja, que recebeu do seu Senhor o dever de anunciar a todos os homens a verdade da salvação, e o realiza caminhando sobre as pegadas do Cristo, sabendo que a verdade não se impõe senão pela força da própria verdade, que penetra nas mentes suavemente e ao mesmo tempo com vigor. Em razão do mandato divino que lhe foi dado na Igreja, o magistério tem a missão de propor o ensinamento do Evangelho, velar sobre a sua integridade e proteger assim a fé do povo de Deus. Para isto, às vezes pode ser levado a tomar graves providências, como, por exemplo, quando retira a um teólogo que se afasta da doutrina da fé. A missão canônica, o mandato do ensinamento, lhe havia confiado, ou ainda quando declara que alguns escritos não estão de acordo com esta doutrina. Agindo dessa forma, o magistério entende ser fiel à sua missão, porque defende o direito do povo de Deus a receber a mensagem da Igreja na sua pureza e na sua integridade, e assim a não ser perturbado por uma perigosa opinião particular. O juízo expresso pelo magistério em tais circunstâncias, ao final de um acurado exame, conduzido em conformidade com os procedimentos estabelecidos e depois de ter sido concedida ao interessado a possibilidade de dissipar eventuais mal-entendidos sobre o seu pensamento, não toca a pessoa do teólogo, mas as suas posições intelectuais expressas publicamente. O fato que estes procedimentos possam ser aperfeiçoados não significa que eles sejam contrários à justiça e ao direito. Falar neste caso de violação dos direitos humanos não tem sentido, porque se estaria desconhecendo a exata hierarquia desses direitos, como também a natureza da comunidade eclesial e do seu bem comum. Além disso, o teólogo que não está em sintonia com o sentire con ecclesia se opõe em contradição com o compromisso livre e conscientemente assumido por ele de ensinar em nome da Igreja. Enfim, a argumentação que alude ao dever de seguir a própria consciência não pode legitimar a dissensão. Antes de tudo, porque este dever se exerce quando a consciência ilumina o juízo prático em vista de uma decisão a ser tomada, enquanto aqui se trata da verdade de um enunciado doutrinal. Além disso, porque se o teólogo deve, como qualquer fiel, seguir a sua consciência, ele também é obrigado a formá-la. A consciência não é uma faculdade independente e infalível, ela é um ato de juízo moral que se refere a uma opção responsável. A reta consciência é uma consciência devidamente iluminada pela fé e pela lei moral objetiva e supõe também a retidão da vontade na busca do verdadeiro bem. A reta consciência do teólogo católico supõe, portanto, a fé na palavra de Deus, cujas riquezas ele deve penetrar, mas também o amor à Igreja, da qual ele recebe a sua missão e o respeito pelo magistério divinamente assistido. Opor ao magistério da Igreja um magistério supremo de consciência e admitir o princípio do livre exame, incompatível com a economia da revelação e da sua transmissão na Igreja, assim como com uma concepção correta da teologia e da função do teólogo.
Os enunciados da fé não resultam de uma investigação puramente individual e de um livre exame da palavra de Deus, mas constituem uma herança eclesial. Se alguém se separa dos pastores que velam por manter viva a tradição apostólica, é a ligação com Cristo que se encontra irreparavelmente comprometida. A Igreja, derivando a sua origem da unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é um mistério de comunhão organizada segundo a vontade do seu fundador em torno de uma hierarquia estabelecida para o serviço do Evangelho e do povo de Deus que o vive. A imagem dos membros da primeira comunidade, todos os batizados, com os carismas que lhes são próprios, devem tender de coração sincero a uma harmoniosa unidade da doutrina. Unidade de doutrina, de vida e de culto. Esta é uma regra que brota do próprio ser da Igreja, portanto, não se podem aplicar a ela pura e simplesmente critérios de conduta que têm a sua razão de ser na sociedade civil ou nas regras de funcionamento de uma democracia. Menos ainda se podem inspirar as relações no interior da Igreja a mentalidade do mundo circunstante. Indagar a opinião da maioria, o que convém pensar e fazer, recorrer à revelia do magistério à pressão exercida pela opinião pública, aduzir como pretexto um consenso dos teólogos, sustentar que o teólogo seja o porta-voz profético de uma base ou comunidade autônoma, que seria assim a única fonte de verdade, tudo isso revela uma grave perda do sentido da verdade e do sentido da Igreja. A Igreja é como que o sacramento ou sinal e instrumento da íntima união com Deus e da unidade com todo o gênero humano. Por conseguinte, buscar a concórdia é uma comunhão, e a comunhão é aumentar a força do seu testemunho e da sua credibilidade. Ao contrário, ceder à tentação da dissensão é deixar que se desenvolvam fermentos de infidelidade ao Espírito Santo, mesmo sendo teologia e um magistério de natureza diversa e ainda tendo missões diversas que não podem ser confundidas. Trata-se, contudo, de duas funções vitais na Igreja que devem compenetrar-se e enriquecer-se reciprocamente para o serviço do povo de Deus. Compete aos pastores, em razão da autoridade que lhes deriva do próprio Cristo, vigiar sobre esta unidade, impedir que as tensões que nascem da vida degenerem em divisões. A sua autoridade, indo além das posições particulares e das oposições, deve unificá-las todas na integridade do Evangelho, que é a palavra da reconciliação. Quanto aos teólogos, em razão do seu próprio carisma, cabe também a eles participar da edificação do corpo de Cristo na unidade e na verdade, e a sua contribuição, mais do que nunca, é necessária para uma evangelização a nível mundial, que exige esforços do inteiro povo de Deus. Sei como pode acontecer, encontrarem dificuldades por causa do caráter de sua investigação. Eles devem procurar solucioná-las mediante o diálogo confiante com os pastores, no espírito de verdade e de caridade, que é o da comunhão da Igreja. Ambos terão sempre presente que Cristo é a palavra definitiva do Pai, no qual, como observa São João da Cruz, Deus nos disse tudo e de uma só vez, e que, como tal, Ele é a verdade que liberta. Os atos de adesão e submissão à palavra confiada à Igreja sobre a guia do magistério, em última instância, se referem a Ele e introduzem no âmbito da verdadeira liberdade. Agora, uma pequena conclusão. Mãe e perfeito ícone da Igreja, a Virgem Maria foi proclamada bem-aventurada desde os primórdios do Novo Testamento, em razão de sua adesão de fé imediata e sem incertezas à palavra de Deus, que continuamente conservava e meditava no seu coração. Ela tornou-se assim, para todo o povo de Deus, confiado à sua materna solicitude, um modelo e um apoio. Ela lhe indica o caminho do acolhimento e do serviço da palavra, e ao mesmo tempo o fim último que jamais se pode perder de vista, o anúncio para todos os homens e a realização da salvação trazida ao mundo pelo seu Filho, Jesus Cristo. Concluindo esta instrução, a Congregação para a Doutrina da Fé convida calorosamente os bispos a manter e a desenvolver com os teólogos relações confiantes na
com divisão de um espírito de acolhimento e de serviço à palavra e em uma comunhão de caridade em cujo contexto poderão mais facilmente ser superados alguns obstáculos inerentes à condição humana sobre a terra. Deste modo, todos poderão ser mais servidores da palavra e servidores do povo de Deus, para que este, perseverando na doutrina da verdade e de liberdade, ouvida desde o início, permaneça também no Filho e no Pai e alcance a vida eterna, realização da promessa. O Sumo Pontífice João Paulo II, no decorrer de uma audiência concedida ao cardeal prefeito que subscreve este documento, aprovou a presente instrução deliberada em reunião plenária da Congregação para a Doutrina da Fé e ordenou que a mesma fosse publicada. Roma, sede da Congregação para a Doutrina da Fé, 24 de maio de 1990, na solenidade da Ascensão do Senhor. E aí o cardeal Ratzinger, o prefeito, assinado embaixo. Fim.